Bom dia, pessoal. Boa tarde. Para quem faz atividade na parte da tarde, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Desta vez, aula de ciência da natureza. Iremos falar de um tema sobre infecções sexualmente transmissíveis. Sou o professor Fabiano, escola Franklin Moreira. O que são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis? Acompanhe a leitura juntamente comigo. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são transmitidas principalmente por contato sexual de uma pessoa para outra. Podem ser causadas por vários tipos de organismos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. A maioria das ISTs atinge principalmente os órgãos genitais e podem ser curadas sem deixar sequela, desde que seja diagnosticada e tratada precocemente. Existem alguns sintomas comuns a várias ISTs, mas somente o médico poderá fazer o diagnóstico correto e propor o tratamento adequado em cada caso. Então, as ISTs são as doenças são transmitidas através de relações sexuais e elas atingem principalmente os órgãos genitais, os órgãos feminino e masculino. E podem ser tratadas e curadas sem nenhuma sequela, mas tem que ser diagnosticada precocemente. Tem que, quanto antes a pessoa diagnosticar, é melhor se fazer o tratamento. Iremos ver em seguida como são possíveis tratar algumas doenças, algumas infecções, quer dizer, sexualmente transmissíveis. Entre os sintomas mais comuns estão, então iremos ver agora os sintomas mais comuns relacionados a essa doença. Acompanhe comigo. O aparecimento de ferida ou manchas ou verruga nos órgãos genitais, ardência ou dificuldade para urinar, secreção ou corrimento ou coceira nos órgãos genitais. Os sintomas de algumas ISTs podem desaparecer em alguns dias sem nenhum tratamento, dando à pessoa contaminada a falsa ideia de que está curada. Também é comum as pessoas se contaminarem com algumas ISTs e os sintomas demorarem a aparecer. Nesse caso, se as infecções não for diagnosticada e tratada, as consequências poderão ser muito mais sérias, tanto para a própria pessoa quanto para os seus possíveis parceiros sexuais, que correrão risco de se contaminar. Então, os sintomas das ISTs são esses que nós acabamos de ver, e vale ressaltar, destacar que essas infecções elas podem desaparecer sem nenhum tratamento, né? Dando uma falsa impressão às pessoas que ficou curada, que a pessoa ficou curada daquela infecção, mas que depois podem reaparecer de novo. Por isso que é importante procurar o médico, sempre ter consultas periódicas com os médicos para saber como que a pessoa está, exames periódicos de sangue que podem detectar essas infecções. Então isso é bem importante, porque elas podem desaparecer e dar a falsa impressão que a pessoa está curada. E também uma pessoa infectada pode passar um tempo sem aparecer nenhum sintomas. Por isso é muito importante a procura de um médico especialista na área.
vamos ver algumas doenças, tem várias, depois vocês podem acompanhar mais, mas só iremos falar de algumas aqui. No caso aí, a gonorreia é causada por uma bactéria e conhecida também como nós cocos, e é uma das IST mais comuns. Então, essa doença ela é causada por uma bactéria. Os sintomas nos homens. Os sintomas nos homens que aparecem de 2 a 10 dias após o contágio são ardência a urinar e secreção purulenta que sai pela uretra. Os sintomas da mulher são corrimentos vaginal e ardência a urinar, mas eles nem sempre se manifestam. Dessa maneira, a mulher contaminada pode transmitir a infecção sem saber. Então, é uma das infecções que muitas vezes não se manifestam na pessoa infectada. Por isso que ressalto mais uma vez a importância de procurar um especialista quando ocorre qualquer um dos sintomas citados já antes. Também tem a sífilis. A sífilis é uma infecção causada também por bactérias, é a Treponema pallidus, e pode se manifestar em 3 diferentes estágios. Geralmente, o primeiro estágio corresponde ao aparecimento do cancro duro, uma pequena ferida que não dói nem coça nos órgãos genitais, como no pênis, no pudendo feminino, vagina ou no colo uterino, ou na boca. Essa ferida desaparece sozinha após alguns dias, sem deixar cicatriz. Alguns meses depois, aparecem feridas e mancha vermelha no corpo, caracterizando o segundo estágio. Veja aí as imagens dessas manchas que pode aparecer. E aí do lado também tem a bactéria que causa essa doença. Se a infecção não for tratada, evolui para o terceiro estágio. Então ela tem o primeiro, segundo e terceiro estágio. Após um período sem sintomas, que pode durar anos, nesse ponto ela afeta diversos órgãos vitais, como o cérebro e o coração. A sífilis pode ser tratada com antibiótico em qualquer um dos estágios. Pode ser diagnosticada pelos sintomas e por exame de sangue. A gestante com sífilis pode sofrer aborto espontâneo ou transmitir infecção para o feto, que poderá apresentar cegueira e feridas e deformidades ósseas. Então é muito importante o diagnóstico dessas doenças precoce para que se haja tratamento, porque são doenças que podem ser tratadas com antibiótico, mas como já falei, não é recomendado aquele tratamento caseiro que as pessoas estão acostumadas a fazer, e qualquer alteração, ardência, todos esses sintomas que nós já falamos, a pessoa procurar um médico para um diagnóstico completo, porque aí o tratamento será mais eficaz, né, quando se detecta precocemente a doença. Também existem outras doenças causadas por vírus, que são doenças infecciosas, nessas as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, causadas por vírus, e que vocês podem acompanhar também através do livro de vocês. Irei estar deixando lá o capítulo e a página no WhatsApp, e vocês irão ter uma oportunidade de ler mais detalhadamente cada doença, ver os sintomas, o tratamento, está bem especificado no livro de vocês, e também irei estar postando as atividades. Temos aí a atividade, né? Quais os principais agentes causadores das IST, quais são os sintomas mais comuns das ISTs e quais são
as principais formas de prevenção. E um indivíduo pode transmitir uma IST e não apresentar sintomas. A ideia é exemplo. Então, se essas são as atividades, façam com muita atenção, estudem. É um assunto muito bom para vocês que já estão na fase da adolescência. Então, estude com bastante atenção. Como eu já falei, irei também colocar onde está no livro de vocês para vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada do assunto. Tenha todos um bom dia, uma boa atividade, uma boa aula para todos. E estudem, estudem porque é o futuro de vocês. Fique com Deus e tenha mais uma vez um dia abençoado.